Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou bem. Para quem não me conhece, sou a doutora Elaine Carneiro, biomédica esteta e terapeuta capilar. E hoje resolvi trazer um tema maravilhoso para você que ainda não conhece o seu folículo piloso capilar, o seu crescimento capilar. Então, hoje vamos falar sobre o que é o folículo piloso capilar. O folículo piloso capilar nada mais é do que uma estrutura maravilhosa imergida na hipoderme. A hipoderme é a última camada da pele. Mas, para ficar com o entendimento melhor, eu trouxe algumas imagens para exemplificar para vocês. O folículo piloso capilar, nós temos aqui toda a estrutura dele, né? Acredito que está dando para vocês verem bem. O folículo piloso, ele nasce exatamente no último tecido da pele, que é a hipoderme. Nós temos a epiderme, derme e hipoderme, que eu não vou falar tanto no científico para vocês entenderem melhor e saber o que é importante, por que é importante você conhecer a raiz do seu cabelo. Porque o folículo piloso capilar, ele está exatamente dentro da raiz. O fio está exatamente dentro da raiz do folículo. E aqui nós temos dentro da hipoderme, que é essa parte amarelinha da imagem, o folículo, que aí dá para vocês verem, é onde tudo começa. Imagine que o folículo, aqui é a casinha do folículo. O folículo ele está aqui, ele fica aqui louco para sair, preso e ao mesmo tempo livre, né? O folículo piloso, ele se alimenta das veias e das artérias. É através das veias e das artérias que as células germinativas, elas fazem o seu trabalho e fazem com que o folículo cresça, que é o nosso fio de cabelo. Nós temos também, além da casinha do folículo piloso, nós temos a glândula sudorípara, que é muito importante, que faz parte, né, do processo de crescimento do cabelo. Por que, doutora? Faz parte as glândulas sudoríparas. E o que são essas glândulas? Porque elas fazem parte do crescimento do cabelo. Porque são essas glândulas que liberam o sebo, o suor, e nisso se dá a oleosidade do couro cabeludo, fazendo assim com que o nascimento do folículo facilite. Então, facilita no crescimento, facilita na forma de hidratar esse fio. Nós temos também o músculo eretor do pelo, que é o músculo que sustenta. Então, a fossa do pelo, ela fica exatamente no músculo eretor do pelo, que é onde sustenta, é onde fica. Então, imagine o pelo sustentado sobre o tecido subcutâneo. O que é que sustenta? É o músculo eretor, que é o forte, um grandalhão que sustenta esse folículo. Temos também a camada córnea queratinizada. Essa camada córnea queratinizada é a nossa parte superficial, é a parte de cima do nosso couro cabeludo, que é a última parte onde o cabelo já sai, né, para nos deixar muito mais bonita e com a identidade muito mais formada. E nisso, nós temos aqui o poro sudoríparo. Por que o poro sudoríparo ele existe mesmo que não haja cabelo, mesmo que não haja folículo piloso naquele local? Ele existe para hidratar a nossa pele. Então, muita gente que tem o cabelo oleoso como algo ruim, doutora, é muito chato, eu volto e meio no meu dia a dia, eu atendo pacientes que falam que o cabelo ele tem uma oleosidade excessiva. Então, quando escovo o cabelo, eu perco a escova rápido. Quando eu lavo o meu cabelo, logo eu perco a beleza. Por que isso acontece? Porque o suor, a oleosidade excessiva, ela faz com que desça e os fios eles vão se unindo. Gente, e outra coisa importante que você precisa saber é que o folículo piloso ele não anda sozinho. Em um poro existem mais de um folículo, ou seja, nós temos de 2 a 3 folículos pilosos em apenas um poro. Que danadinho, né? Ele não fica só. Então, por isso que a gente consegue ter uma cabeleira cheia, uma cabeleira bonita e harmonizada com muito cabelo. Nisso, eu
além dessa estrutura todinha, que é a estrutura do folículo piloso, eu vou falar também um pouquinho sobre as fases do folículo piloso. Quais são as fases que são fases importantes? Gente, e para você que ficou até aqui, eu te agradeço e te peço também, se inscreva aqui no meu canal, tem um símbolozinho aqui embaixo, símbolo vermelho, se inscreva, façam perguntas, que eu estou sempre atenta e respondo a todas as perguntas de vocês. Para ficar mais claro, eu trouxe aqui uma imagem das fases do ciclo capilar. E recapitulando, eu estou falando do folículo piloso e de todas as suas fases, que são as características entre 3 fases. Nós temos nas fases do ciclo capilar, né? Porque as fases, elas se dão em ciclo. Então, uma está sempre dependendo da outra. Ou seja, nós temos aqui a primeira fase, que é a anágena. Que fase é essa, doutora? É a fase de crescimento. Então, imagine aí o seu cabelo em fase anágena, que é aquela fase que seu cabelo ele cresce muito. É a fase que cresce, além de crescer muito, ele cresce saudável. E quantos centímetros ele cresce nessa fase, doutora? Ele cresce até 1 centímetro, que se dá a 1 mês. Ou seja, na fase anágena, a gente consegue ver 1 centímetro de cabelo crescido. Totalizando no ano, você tem 12 centímetros. Que fase maravilhosa é essa, hein? Inclusive, para você aí que faz depilação a laser, eu atendo também, faço depilação a laser e deixo sempre claro para as minhas pacientes que o pelo, quando está na fase anágena, é a melhor fase de eliminação. Por quê, doutora? Porque é nessa fase que a gente consegue eliminar os raios do laser. Ele age exatamente na melanina do pelo, ou seja, é a fase que está em crescimento e as células elas entendem que tem algo ali tentando eliminá-las. E a gente consegue sim fazer a reversão desse pelo. Então é a fase que é ideal para a depilação a laser. É a fase ideal para você nutrir seu cabelo, para você ver seu cabelo bonito e cheio de vida. Ou seja, após a anágena, que como eu já havia falado antes, que ele é um ciclo, vem a catágena. Que fase é essa, doutora? Fase catágena? Sim, é a fase de repouso. É a fase que nós chamamos de fase de repouso e que dura de 3 a 6 meses. Como é que acontece essa fase? Ela é uma fase que o folículo piloso, ou seja, o fio do cabelo, esses fios de cabelo, ele já está queratinizado em fase de terminação. É uma fase que não é legal e que inclusive tem algumas patologias que a gente acaba identificando por conta dessa fase, que são, um exemplo mesmo, é o eflúvio telógeno. Volta e meia eu atendo alguém reclamando de queda excessiva, ou pós-cirurgia, ou quando você, na verdade, quando você engravida, você tem uma vida capilar muito bonita e depois você entra em uma fase muito ruim, que é a fase do eflúvio telógeno. Então, pós-cirurgia, pós-parto, pessoas que fazem quimioterapia, geralmente elas se encontram na fase catágena, que não é uma fase legal, mas é uma fase, né, passageira, é uma fase muito boa em relação à telógena, que já é a fase terminal, é a nossa terceira fase. Nossa terceira fase, nós temos aqui as células germinativas. E o que são as células germinativas, doutora? Essas células germinativas, por incrível que pareça, por ela ser terminal, elas trabalham aqui na raiz, já lançando uma papila folicular. E o que é essa papila, doutora? Já é um bebezinho ali para nascer novamente. Então, assim que a telógena elimina o pelo, o fio de cabelo, nós já temos a papila folicular, que dá a chance de um novo ciclo, dá a chance de uma renovação, que entra no retorno da anágena. No retorno da anágena, acontece as células formando
a matriz de um novo pelo. Que maravilha isso, hein? Então, esse ciclo, além de muito importante para o crescimento capilar, ele é importante para a renovação capilar. Que renovação é essa, doutora? É uma renovação que todas as mulheres, inclusive os homens, sonham e que ninguém percebe que ela acontece. Como é que ela acontece? Ela acontece de forma lenta e, ao mesmo tempo, de forma saudável, porque o ciclo capilar, ele tem que passar, tem que ser feito anualmente. Então, a cada 5 anos, você vai ter uma renovação capilar. E como acontece essa renovação? Como eu havia dito, a anágena é a melhor fase para fazer a renovação, mas infelizmente nós temos a catágena e a telógena que vem para a gente fazer o retorno. E dessa forma a gente consegue fazer, porque o cabelo que cai, que é normal, né, cair de 90 a 100 fios por dia, eles caem para vir novos, que é o fechamento do ciclo. Porém, as pessoas que sofrem por outro tipo de queda, como o exemplo do eflúvio telógeno, que é uma patologia que eu havia dito agora há pouco e que eu vou falar mais lá à frente sobre as patologias do couro cabeludo, ela faz parte da catágena e isso é um atraso. Então, assim, vem aquela interrogação, atraso? Sim, o atraso capilar, o atraso do crescimento capilar que acontece na fase catágena. Pessoas que têm aquele retardamento de crescimento capilar, que eu também tenho visto que nem só é um retardamento por conta da fase. Existe o retardamento por excesso de químicas. Então, até o pH do seu cabelo, ele influencia na situação do crescimento. Então, nem só a fase catágena, mas os cuidados que seu cabelo precisa ter para ser desenvolvido. Então, essa renovação, ela acontece a cada 5 anos. E que 5 anos importantes esse, hein? Porque são 5 anos que você tem para tratar. Muito tempo, hein? Muito tempo você tem para cuidar do seu cabelo, para ver ele nascer bonito. E, assim, as fases, é importante você saber por quê? Porque tem quantidade de fios que você perde durante essas fases. Um exemplo, na anágena cai de 90 a 100. Na catágena cai de forma exagerada que você não consegue, são incontáveis os fios. E na telógena é um tipo de queda que cai, mas não cai como a catágena e você consegue perceber que há um fio nascendo, há fios novos na telógena. Então, entra em processo de transição. Que transição é essa, doutora? Me explica. Vou te explicar sim. Essa transição, ela acontece tanto por crescimento, né, de mudança de ciclo, quanto por mudanças na química, quando você faz aplicação de química. É uma transição que eu digo sempre, não adianta você cortar, não adianta você fazer outra química para repor aqueles fios novos, porque você tem que estar sempre esperando o ciclo capilar, que acontece em 5 anos. E é isso, gente, eu recapitulando aqui, essas fases, elas fazem parte de um ciclo importante na sua vida, porque é o ciclo da sua cabeleira, né? É o ciclo do cabelo. O cabelo, além de importante na vida das pessoas, nem só na vida dos homens, das mulheres, mas também na vida dos homens, eles fazem parte de uma identidade bonita e bem cuidada. E é por isso que eu estou aqui, para falar da sua saúde capilar. E para você que ficou comigo até aqui, eu te agradeço. Podem deixar perguntas, fiquem à vontade. Eu vou responder assim que puder. Se não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí no meu canal. Me siga nas redes sociais. Um abraço.